Um certo dia, uma amiga foi visitar um casal de amigos, dois advogados bem-sucedidos. E aí, em determinado momento, essa dona da casa fala: só um momento que eu preciso buscar minha filha que está fazendo aula de balé. Foi buscar a filha, e quando essa amiga retorna com a filha evidentemente chateada, chorosa, reclamando e tal, aí essa que a visitava perguntou depois: o que aconteceu com a tua filha? Por que ela estava assim? Minha filha não quer ir para a aula de balé. Mas isso não vai acontecer o que aconteceu comigo. O meu sonho era ser uma grande bailarina e meus pais obrigaram que eu fizesse o direito, curso de direito. E isso não vai acontecer com a minha filha. Ela não gosta do balé, mas ela vai fazer o balé. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Ela vai ser uma grande bailarina. Então, e o seu sonho, como é que está? Você está fazendo a sua vida de sonho? Está vivendo o seu sonho? A profissão que você escolheu era a profissão dos seus sonhos? Ou é a profissão dos seus sonhos? Ou você acha que tem que ficar 20, 30 anos vivendo e fazendo a mesma coisa, que até de repente foi uma escolha dos pais, escolha de alguém que fez, ou vai viver o seu sonho? Hoje nós temos carreiras. Já foi o tempo, se a gente pensar lá a década de 70, 80 ou mais para trás, um filho de pedreiro ia ser pedreiro. A filha, a mãe costureira, a filha seria costureira. E já de um bom tempo para cá, nós temos uma liberdade de escolher fazermos aquilo que quisermos, desde que me dedique para isso, desde que faça e invista o tempo e a formação necessária para o que quer que seja. Evidente, vamos guardadas as devidas proporções. Eu quero ser um grande jogador de basquete, vou jogar na NBA e tal. E você tem 1,60 m de altura. Não tem como isso acontecer. Este tipo de milagre não acontece. Mas dentro daquilo que está no teu escopo, dentro daquilo que você tem condições, que depende da sua inteligência, da sua dedicação, do seu mérito e tal, praticamente qualquer coisa nós hoje podemos realizar. Temos essa possibilidade. Então, por que há tantas pessoas infelizes com o trabalho, com a profissão, com aquilo que estão a fazer? Se isso acontece com você, você precisa justamente despertar, acordar, e não importa, sempre há tempo. Há quantas pessoas que se realizam, ela passa às vezes 30 anos numa profissão, se aposenta e às vezes em 2, 3 anos, quando ela coloca aquilo que era o seu hobby como a função principal, essa pessoa explode em realização, em sucesso. E aí sim, sucesso nós estamos falando, eu não me limito só a um aspecto, digamos, financeiro. O sucesso ele se mede por N coisas, N situações. Também financeiro, por que não? Mas assim, estar feliz com aquilo que é da sua escolha, você tem alegria de ir para o seu trabalho todo dia, ou isso é um peso, é uma carga? Por que estou falando tudo isso? Eu tenho alguns clientes que vivem situações assim e me trazem todos os dias. E hoje a vida ela nos pede que você vá atrás do seu sonho, vá atrás daquilo que te empolgue, minimamente, talvez no começo, mas que tem a ver com a tua alma, com o teu chamado pela vida. Você está fazendo isso na sua vida? Então, como uma dica, se é que a gente pode falar assim, se você não está feliz, não está indo com alegria para o teu trabalho, o que é que te daria alegria? O que é que te traria satisfação? Fazendo o quê? Evidente que no nosso lado adulto a gente precisa ter e respeitar isso. Eu não posso fazer
o tempo todo, o dia inteiro e tal, só aquilo que me dá prazer, me dá uma alegria e tal. Isso é coisa para criança. Adulto é que trabalha, e o trabalho é para render, entre outras coisas, me sustentar e dar uma boa qualidade de vida para mim e para minha família. Se você não está conseguindo isso e não está alegre, não tem alegria naquilo que você faz, busque então o que te traz essa alegria. Busque, e sempre há tempo. Eu vou ter que fazer uma nova formação, vou ter que fazer isso, aquilo. Pagar o preço. O adulto paga o preço. A criança, ela quer pronto. Evidente que nós vivemos uma sociedade em que o mérito, o merecimento está muito em baixa. Quando se começam por conta da cor da pele, disso, daquilo, e não é uma questão de preconceito. É evidente que se alguém não está adequado àquilo que está fazendo, vai ser um péssimo profissional ali para frente. Ele foi colocado a uma lei sistêmica, equilíbrio entre o dar e receber. Se me cai no colo sem que eu tenha que ter feito esforço nenhum, qual o meu mérito nisso? Qual o meu mérito? Qual a minha satisfação? O que é que vai resultar disso ali na frente? Esse é o cuidado que nós precisamos ter como sociedade. Da mesma forma, aquelas pessoas que estão dentro de empresas familiares, por que tantas empresas familiares quebram ou passam a ter dificuldade? Porque talvez a pessoa não gostaria sequer, ou sequer pensou, por que eu estou aqui? É uma empresa que talvez foi o sonho de um pai, de um avô, e tem uma sequência ali de... eu não sei, eu entrei aqui desde criança, eu achei que era para isso, mas... é uma tortura ir para essa empresa todo dia. E aonde ficaram os seus sonhos? Aonde? Esconderam, pararam, desapareceram. Então, o que determina o nosso sucesso, a nossa ida, primeiro nós como pais, sim, eu tenho filhos, não temos que impor para os filhos, você só vai ser feliz se fizer tal coisa. Essa liberdade um filho já precisa ter. Evidente que e é função paterna e materna orientar esse filho também, dar uma direção, dar um caminho, você fornece subsídios e ele, filha, vai buscar dentro da sua experiência, pouca experiência de vida, mas assim, já está buscando esse referencial daquilo que faz sentido para o filho, não para o pai ou para a mãe. Quando um filho vai buscar, vai fazer uma profissão ou vai ficar dentro de uma empresa porque isso vai agradar pai e mãe, em algum momento ele estará sendo desagradado, evidentemente, e vai ficar infeliz nessa situação. Ou vai ser um péssimo profissional dentro daquilo. Então esse é um cuidado. Quantos péssimos profissionais nós encontramos todos os dias? Por quê? Se você for conversar muito mais proximamente com essa pessoa, você vai descobrir que não queria ser uma bailarina ou não queria ser uma advogada, queria ser outra coisa. E aí? E aí tem uma imposição muitas vezes. É óbvio que muitas vezes os pais falham e aí sim precisa ter uma certa pressão quando eu estou instrumentalizando um filho para a vida. Como? Por exemplo, vai fazer um curso de línguas, qualquer que seja, porque isso é um instrumento que vai capacitar esse filho a ter mais condições aí na vida. É uma ferramenta. Pode ser profissão? Vai ser professor de línguas e tal. Ok, pode ser, mas não é disso que eu falo de instrumentos, de capacitação. Eu fui do tempo, e aí as pessoas que têm um pouquinho mais de tempo de caminhada, de vida, aí talvez tenham passado por uma situação similar. Eu fiz aula de datilografia. Imaginem, nas velhas Hamilton e tal, aquelas máquinas de escrever, quando você colocava o papel lá, aquele rolo. Sim, fiz aula de datilografia. Ainda existe de digitação e tal, mas pouca gente faz esse tipo de curso ainda hoje, né? Mas
para aquela época era uma instrumentalização, era uma capacitação que facilitaria algumas coisas. E sim, me ajudou. Não é essencial para a vida e tal? Não, mas é uma ferramenta a mais. E isso eu que já fui buscar. Meus pais não falaram, vá fazer o curso de datilografia. Mas o que eu estou dizendo é que os pais precisam, sim, frente ao que o mundo exige, o que o mundo cobra hoje, o que meu filho precisa ter como ferramenta, como capacitação, que vai tornar a vida dele talvez um pouco mais leve aí fora. Sim, isso precisa ter. E aí precisa ter uma certa orientação nesse aspecto. Agora, em relação à profissão em si, aquilo que ele vai fazer, o filho precisa experimentar, precisa viver esse sonho. Porque quando eu vivo meu sonho, e pode ser sonhos, eu preciso realizar a minha missão de vida e tal. Missão é para seres muito evoluídos, coisa que nós não somos. Nós temos propósito, tarefa de existência. E aí, às vezes, somos multitarefas, sim. A gente vai aprendendo uma série de coisas que nos capacita, nos habilita e nós acabamos, mesmo eu que já entrando aí para os 60, nós estamos sempre adquirindo novas ferramentas, novas capacitações, novas habilidades e isso vai abrindo campo. Então uma pessoa pode ter mais de 80, e eu lembro de uma reportagem que passou, isso já tem pelo menos uns 5 anos, de um senhor em Curitiba, se não me engano, que ele foi concluir o curso de medicina, já com seus 80 anos, porque esse era um sonho dele, lá da juventude, e ele nunca tinha conseguido. Então é um senhor que não teve sucesso na vida. Eu diria que como é que nós medimos esse sucesso? Ele teve uma família bacana e tudo mais, ele honrou, criou aqueles filhos, sustentou, mandou-os para a vida, mas aquele sonho estava lá e ele foi realizar esse sonho. Independente do tempo, a idade, nós é que nos colocamos e acreditamos, meu tempo já passou, agora estou aposentado, não preciso fazer mais nada e tal, vou só curtir. Sim, pode ser. Em que âmbito a tua vida pode ainda crescer? E cresce, entende? Mesmo que, como avô, como o aposentado, sei lá o que, vai se tornar referência para alguém, vai estar auxiliando de outras formas na vida. Então, ao invés de pensarmos em missão, qual a tarefa que eu tenho diante de mim? É nisso que nós precisamos focar. O que o próximo momento da vida me exige? Que resposta eu tenho que dar para a vida nesse instante? E aí sim, se você ainda é um jovem que está buscando um espaço na vida, um caminho por onde seguir, o que é que te empolga? O que te empolga? O que você consegue imaginar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10 anos você fazendo e felizão nisso? O que te empolga? O que te entusiasma? E sim, aí você pode dar o seu melhor. E se você vai estar empolgado todos os dias, vai estar 100% todos os dias? Não. Há dias que você precisa fazer o que precisa ser feito. Como adulto, a criança foge. Como adulto, tem dias que eu preciso ir lá e preciso cumprir a minha tarefa. Só. Por quê? Porque nós nem sempre estamos na nossa melhor condição, na nossa melhor versão. E isso é próprio da vida, próprio do ser humano. E está tudo bem. Agora, se nós passarmos uma régua nos 30 dias do mês, eu preciso ter pelo menos numa proporção maior de satisfação com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Precisa existir essa satisfação, precisa ter. Eu vou fazer um concurso assim porque eu vou ter segurança e tal. Ok, esse às vezes pode ser um caminho, mas muitas vezes quanto nós matamos da chama da vida, chakra base, né?
com essa coisa da segurança. A segurança está aqui dentro. É aqui que eu preciso me sentir seguro, não é com algo externo para manifestar uma segurança. Eu preciso ir para a vida respaldado naquilo que eu tenho como estrutura interna. E a nossa segurança, e isso é muito interessante, ela vem muito mais da nossa relação com a nossa mãe. Eu vou para a aventura, vou para a vida, para a aventura da vida, com aquela estrutura que eu recebi do meu pai, me sentindo seguro porque eu vou cuidando daquilo que eu preciso cuidar. Pai e mãe, eu preciso ter essa estruturação. Agora, esse muitas vezes é um problema, quando este pai e essa mãe querem impor para esse filho uma determinada e única direção. Ok, se isso corresponde ao sonho desse filho, mas e se não corresponde? E muitas vezes isso acontece. E aí você vai ter um profissional medíocre, uma função medíocre, e às vezes um mau profissional com um mau resultado. Você quer ser atendido por um médico, psicólogo, um engenheiro que ele foi obrigado a ir para aquela faculdade porque isso ia dar status, ia dar dinheiro, sei lá o quê. Ou você está buscando um bom profissional e quer um bom resultado, né? Então, isso tem consequências. Evidente que a gente tem, se é alguém que uma profissão talvez menos importante, não em resultado, mas em consequências, tudo bem. Mas quando isso envolve algo que é mais profundo, algo que a vida de alguém, por exemplo, ou de muitas pessoas, a coisa toda fica muito séria. Então, a gente pode ter excelentes profissionais e sim, muitos que às vezes não conseguiram na vida por uma questão de não ter a oportunidade suficiente para conseguir viver e realizar os seus sonhos. Quando a gente é criança ainda, ou está na criança, às vezes a gente olha, meu pai, por exemplo, ele era um mestre da gambiarra, mas ele era incrível ou inventivo em tudo aquilo que fazia. Ele tinha essa capacidade, essa habilidade, né? Por mais que muitas vezes não tenha colocado isso para fora de outras maneiras, mas foi do jeito que ele conseguiu e fez o suficiente, porque os filhos todos chegaram à vida e estão aí, né? Mas assim, o quanto então das facetas, das 1000 possibilidades que nós temos na vida, nós de repente estamos sufocando. Capacidades, habilidades e tal, que podemos desenvolver ao longo da vida. E isso tem a ver com nossos sonhos, com as nossas realizações. Não só no âmbito profissional. Pode ser naquilo que a gente às vezes considera um hobby. Mas é uma faceta que você começa a desenvolver. É um aspecto seu que você começa a desenvolver. Pelo qual, inclusive, você pode se apaixonar ao longo da vida. E está tudo bem. Então, essa é a questão. Se eu me visualizo, e esse é um trabalhinho que pode ser feito, se eu me visualizo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, eu vou estar feliz fazendo determinado trabalho, vou estar feliz, vou estar bem, como é que eu me vejo? Ou 5 anos, ou 10 anos fazendo isso, Deus me livre, Nossa Senhora. Então não é um caminho. Você precisa estar conectado a isso, com o resultado, e vá atrás desses seus sonhos. Então, você pode passar por uma boa orientação. O adolescente, principalmente, precisa, às vezes, ter esse caminho. E, às vezes, uma terceira pessoa, um profissional da área de ajuda, minha esposa está fazendo um bom trabalho em relação a isso também, de orientação, até porque ela ama trabalhar com adolescentes. Algo bem bacana de estar sendo feito.
É lógico que toda essa área, a psicologia também ensina e faz todo esse encaminhamento para a vida. Esse trabalho de orientação vocacional, ou que chame como queira, né? Mas não importa, eu estou me referindo a você que quem sabe tenha 40 anos e tem um sonho lá que você não realizou e que talvez ainda há tempo. Quem sabe eu até tenha mais idade do que isso, quem sabe já se aposentou e agora pode colocar isso em ação e está tudo bem. E ser muito feliz, inclusive, com este novo caminho que se abre, seja ele qual for. E ser feliz, e ser realizado. E aí a vida sincronicamente vai colocando as ferramentas para você realizar esse sonho. Faz sentido para você? Se isso tudo faz sentido para você, curta, compartilhe, passa para aquele teu amigo que quem sabe esteja passando por uma situação similar. Talvez você conheça alguém. E aí, segue e seja muito feliz. Qual o seu sonho? Está vivendo esse sonho? Abraço, fiquem bem, fiquem na paz.